Você também está se sentindo sobrecarregado? Você também está sofrendo de FOMO, o famoso Fear of Missing Out, traduzindo medo de estar perdendo alguma coisa? Eu não sei vocês, mas eu estou me sentindo sim sobrecarregada e eu não tenho conseguido avançar aqui, inclusive no meu canal, porque quando eu penso em começar a falar em alguma coisa, parece que aquilo já foi ultrapassado, já tem um novo assunto, já tem um novo acontecimento, uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer as coisas. E aí que isso vai tudo paralisando a gente, né? E aí eu decidi não me deixar ser paralisada por isso. E nem por questões pequenas como, ai, não tenho um cenário ideal, ai, meu cabelo, ai, sabe? Essas coisas que vão paralisando a gente. Então, hoje eu me sinto assim, uma pessoa nexialista. Eu não sei se é um termo muito conhecido. Eu conheci recentemente, para ser bem sincera, e ele tem uma origem de um livro que eu ainda não li, mas pretendo ler. Mas aqui no Brasil ele foi divulgado muito pelo Walter Longo, que é um profissional da área de marketing, né? Ou resumindo, o que é ser nexialista? É uma pessoa que tem diversos interesses e consegue unir todos esses interesses que aparentemente não tem nada a ver um com o outro para criar soluções, para trazer, né, insights, inovações. E eu sinto assim que na minha carreira eu sempre procurei ser essa pessoa, mesmo sem saber que tinha um nome para isso. Então, que isso também é uma questão que pode te paralisar e pode te fazer sofrer de autossabotagem. Então, para eu não me paralisar, eu decidi falar, não de qualquer forma, mas assim, tentando unir esses diversos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, para tentar trazer um olhar de alguma pessoa que vem da área de tecnologia, mas que trabalhou durante muitos anos na área de criação e que se interessou muito por design, por branding, por marcas, né, pela forma como as pessoas podem ser impactadas por conteúdos no digital, porque eu trabalho no digital já desde o ano 2000. E vi a internet nascer, vi os e-commerces começarem né, a serem utilizados. E eu lembro que eu fazia compras em e-commerce numa época em que isso não era comum e as pessoas até já falavam assim, nossa, você é louca? E eu nunca tive medo assim das novas tecnologias. Eu sempre fui aquela pessoa que queria abraçar a inovação e que queria trazer soluções usando novas formas de pensar. E nunca tive medo de adotar essas novas tecnologias. Mas eu confesso que hoje em dia eu tô assim, eu sinto assim, às vezes meio falta de ar. Não sei vocês, né? Assim, uma palpitação, assim, meu Deus, a coisa tá indo tão rápido, né? Hoje em dia com o IA, que você respirou, piscou, daqui a pouco já vem uma nova ferramenta. E aí eu vi que não é sobre a ferramenta em si, e sim sobre a nossa mentalidade em usar isso a nosso favor sem, sem medo, né? E confesso que dá um medo, sim, né? Você fala, meu Deus, já fui substituída, já tem uma tecnologia que faz tudo o que eu aprendi a fazer, que eu demorei anos que eu investi muito dinheiro. Eu nunca fiz essa conta de quanto dinheiro eu já investi em cursos, em treinamentos, em livros, em tempo, né? Porque o recurso tempo é aquele que não volta. Dinheiro você pode fazer mais dinheiro, mas o tempo ele não volta. Então, os profissionais sêniores, principalmente que, né, nós viemos de uma época em que você era suficiente você fazer uma faculdade, ter um certificado, mandar um currículo, né, e ser respeitado por aquele período que você se dedicou estudando sobre algum assunto, tendo certificado sobre isso. Hoje em dia, isso não é suficiente, isso possivelmente nem está sendo mais relevante, porque é relevante quem consegue usar primeiro esses recursos e entregar valor. Independente da instituição onde estudou, do certificado que tem na parede, isso não é mais relevante no tempo de hoje, né? Então,
Mas acho que o que é relevante é a experiência que a gente tem, a nossa forma de usar, as nossas histórias, como a gente consegue trazer um olhar único para o que está acontecendo no dia de hoje. E hoje, especialmente hoje é dia 23 de março de 2026, já está acabando o primeiro trimestre e tem hora que eu fico assim, meu Deus, o que eu fiz esse tempo todo? Parece que, né, parece que você não fez nada e ao mesmo tempo você fez muita coisa. Então eu tô falando tudo isso até mesmo para tentar organizar os meus pensamentos aqui, porque quando eu abri esse canal, a princípio o objetivo era falar sobre branding. E hoje eu vejo que existem muitas outras coisas, né? O branding por si só já é uma disciplina bem complexa, muito importante. E aí hoje tem um viés sobre a marca pessoal, que é você se posicionar diante do seu mercado, falando sobre um assunto que possa interessar e que entregue valor para as pessoas que te acompanham. Então, hoje é o meu segundo vídeo oficial é, e eu vou falar um pouco sobre como eu estou vendo, estou acompanhando toda essa questão da inteligência artificial que eu tenho acompanhado já não é de hoje, mas eu não tinha parado, né, um tempo atrás para estudar especificamente sobre isso, porque ainda me parecia ser algo assim para grandes empresas, né? Eu sabia do projeto Watson da IBM e depois eu tive a oportunidade de fazer uma viagem em 2017 para um evento de educação e tecnologia lá na Europa. E lá eu já vi o uso da IA sendo bastante divulgado já na Europa na área de educação, né? Eu me lembro especificamente do stand do governo da Irlanda usando inteligência artificial para medir até que ponto os alunos estavam sendo impactados, por exemplo, pela temperatura, sabe? Coisas assim meio. Parecia uma coisa meio de ficção científica, né? Mas ainda não era uma coisa divulgada aqui no Brasil. E aí eu voltei em 2018, a coisa já tinha evoluído muito, já se falava sobre STEAM, que era usado na educação. É um termo que aqui no Brasil chegou mais por volta de 2019. E esse evento, né, que se chama BET London, depois ele veio para o Brasil também, né, o BET Educar, que é um evento que hoje está sendo bem divulgado aqui no Brasil, mas que veio de lá, da Europa. Mas tudo isso não para dizer que eu viajei, nada disso, mas para dizer assim que a inteligência artificial não é um conhecimento, uma tecnologia de hoje. Na real, os estudos de inteligência artificial eles remontam à década de 40, 50, né? Só que era uma coisa assim muito específica da área de ciência, né? Pessoal de tecnologia, pessoal de código, porque era algo muito avançado e que requeria assim uma alta tecnologia e um conhecimento técnico que não era acessível para todo mundo. E a diferença hoje, principalmente com o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, é que essa tecnologia ficou acessível para todo mundo. Você simplesmente consegue entrar lá no site, consegue digitar em português mesmo, até agora falar, e ela te dá muitos insights e te ajuda, né, no desenvolvimento do seu trabalho, se você usar da forma correta, porque ela também alucina e pode trazer resultados não tão interessantes. Então, como lidar com tudo isso, né, sendo um profissional da área de criação e da área estratégica, porque o branding é uma área ultra estratégica que usa outras disciplinas como ferramentas, né, para a construção de marca. E uma das ferramentas poderosíssimas do branding é o design. E o que eu tenho visto hoje, que eu estou me aprofundando mais em inteligência artificial, é que
isso está muito acessível hoje para todo mundo. A pessoa não precisa mais fazer uma faculdade de design, um MBA em branding, como eu fiz, uma faculdade de marketing, para poder usar a tecnologia para criar marca, para criar o design em si. Então, eu tenho visto empresários que não sabem uma linha de código, que não têm conhecimento em design e criando marca, criando sites, criando soluções. Isso é muito louco, né? Só que eu vejo uma dor ainda nessas pessoas, que é, elas usam inteligência artificial para fazer essas criações, mas como elas não têm esse background, né, esse conhecimento na raiz, elas ainda avaliam aquela criação assim pela beleza, porque é o que a gente consegue avaliar quando a gente não conhece exatamente o fundamento de alguma coisa. Então as pessoas tendem a avaliar o design pelo gosto pessoal. Ah, eu gostei disso ou não gostei. Essa cor é bonita, essa cor eu não gosto. E por faltar esse conhecimento às pessoas, eu vejo assim, ao mesmo tempo em que isso facilitou o uso, a criação das pessoas, agora elas não precisam contratar um designer, um profissional de branding para fazer suas marcas, mas ao mesmo tempo elas sentem essa dor de não saber exatamente qual é a melhor escolha, né? Então ela pode conversar com a IA, se ela conversar com a IA pode indicar, olha, essa cor ou essa forma por causa disso, 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 por causa dessa estratégia. Mas se você atropelar essas fases importantes para um projeto bem estruturado e estratégico, você pode estar navegando num mar perigoso do gosto pessoal, sem a profundidade necessária. E isso eu ainda vejo como uma oportunidade nesse mercado de branding e com a IA e disruptando tudo e trazendo a facilidade das pessoas criarem as suas próprias soluções para um profissional que tem esse conhecimento mais aprofundado, possa usar essas tecnologias para criar projetos mais bem estruturados, de uma forma mais ágil, com uma profundidade muito interessante, porque ela te ajuda a ter insights, a fazer pesquisas que talvez você não tenha imaginado que poderiam agregar. Então, acho que usando esse poder, esse potencial da IA, junto com o seu repertório, junto com a sua história, com a sua visão de vida, de mercado, isso sim, com certeza pode potencializar muito um profissional dessa área, de forma que a gente não se torne obsoleto, sabe? Então, por enquanto, por mais que a tecnologia tenha avançado, do que eu tenho visto, né, eu tenho percebido esse gap aí das pessoas conseguirem criar um logotipo e muitas vezes ela não consegue avaliar até que ponto a qualidade daquilo que ela criou é realmente boa e vai realmente atender às necessidades estratégicas do seu negócio, né? Aí tá o ponto. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso você poder criar, também é importante a gente colocar o pé no chão e entender que existe uma profundidade maior em tudo isso. Não sei se eu me perdi muito, porque às vezes eu fico meio que, né, não viajando, mas meus pensamentos vão correndo assim. Eu sigo às vezes uma linha que talvez deixe a questão um pouco confusa, não sei, depois eu vou ver quando eu não vou editar. Se eu entrar nessa de ficar editando, colocando legenda, cortando, pensando em filtro e maquiagem, eu vou acabar bloqueando. Então, eu tenho a intenção de criar conteúdo autêntico, assim, falando sem script e falando a real do que eu tenho visto. Então, por enquanto, nesse mês de março de 2026, eu ainda vejo essa oportunidade para pessoas como eu, que são da velha guarda, né, old school,
que ainda fala de Bauhaus, é, que foi a primeira escola de design, né? E era uma galera inicialista total ali, total. Eram artistas criando soluções inovadoras para aquela época. E eles queriam espalhar isso para o mundo. Eu acho que eles ficariam maravilhados com a tecnologia que a gente tem hoje, com as possibilidades que a gente tem em mãos para criar soluções fantásticas, soluções que possam ajudar realmente o planeta, possam ajudar a nossa sociedade de alguma forma, porque eu acho que é sobre isso, não é só sobre você criar coisas para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito importante, é extremamente. Ninguém pode viver sem pagar suas contas, né? Mas acho que a gente precisa também ter esse olhar ético, o olhar de pensar em criar coisas para o benefício da sociedade, da natureza, e pensar sobre isso também, trazer esse olhar do que a gente está criando. A gente está criando mais lixo, a gente está criando coisas vazias, que vão durar pouco tempo por criar, ou a gente está trazendo algo de bom para a sociedade, algo durável, algo que possa contribuir, sabe, com o todo, e não só com uma única pessoa, um único negócio, uma única conta bancária. Então, acho que o meu pensamento hoje é sobre isso, né? Então, esse é o episódio 2 e eu pretendo continuar com mais constância. Eu sinto que eu tô me perdendo nisso, que eu fico com o meu fomo aqui apertando meu coração. E aí eu paro de fazer o que eu me propus fazer, que era gerar esses conteúdos, a princípio um pouco aleatórios, talvez, mas eu preciso começar de algum jeito. Então é por aí.